Olá! Nessa aula nós vamos abordar um tema muito importante para você entender por que tantas pessoas estão sentindo necessidade de mudar a sua alimentação, que é o despertar de uma nova consciência. A alimentação, como nós conhecemos hoje, está com os dias contados. Estudiosos de Harvard já preveem que até 2050 a forma como nos alimentamos vai ser completamente diferente. Vai ser mais saudável e baseada em plantas. O consumo de carne vai ser reduzido drasticamente e por dois motivos. O primeiro é o prejuízo que provoca a nossa saúde e o segundo é o prejuízo que provoca o nosso planeta. E ambas as mudanças são urgentes, porque tanto a nossa saúde quanto a saúde do nosso planeta estão em crise. Mais de 70% de todas as mortes do mundo hoje são causadas por doenças crônicas, que são aquelas doenças não contagiosas e não transmissíveis de um desenvolvimento lento e duradouro, que na maioria das vezes não são desenvolvidas por questões genéticas, mas sim pelo nosso estilo de vida e a alimentação, como o câncer, a obesidade, o diabetes, a hipertensão e muito mais. Essa lista é longa. Então nós precisamos mudar e é isso que está acontecendo. Você já deve ter ouvido falar que nós estamos entrando em uma nova era. E realmente estamos. Estamos passando por um processo de transição planetária. E talvez isso faça sentido para você, talvez ainda não faça. Então eu vou te explicar um pouco mais da parte técnica de tudo isso. E o fato é que eras são apenas período de tempos. E nós aprendemos lá na escola que a Terra, o nosso planeta Terra, está sempre em movimento, certo? Nós aprendemos que existe um movimento de rotação, onde o planeta gira no seu próprio eixo e tem a duração de 24 horas, ou seja, a cada volta dessas se completa e se inicia um novo dia. E nós aprendemos também sobre o movimento de translação da Terra, onde num período de 365 dias a Terra completa uma volta em torno do Sol, ou seja, completa um ano. Mas o nosso planeta Terra faz parte de um sistema solar que, por sua vez, faz parte de uma galáxia muito complexa. E essa galáxia também está em constante movimento. E uma outra rotação, outro movimento que acontece, que muitas vezes nós não estudamos, é a precessão dos equinócios. Esse é um ciclo que é um movimento oval e tem a duração de 26 mil anos. E isso não sou eu quem estou falando, isso são conhecimentos de astronomia. A astronomia é uma ciência que faz cálculos exatos através da física. Esses conceitos eles foram estudados e revelados por astrônomos muito famosos, como Platão, por exemplo. Então, esses não são conhecimentos novos, são conhecimentos muito antigos e que estão disponíveis para quem quiser estudar. Então, assim como o nosso planeta orbita em volta do Sol e leva 365 dias para fazer esse movimento, todo o nosso sistema solar, com todos os seus planetas, orbita em torno do Sol central da galáxia. E esse movimento demora 26 mil anos. E quando esse ciclo se completa, nós entramos em uma nova era. E estamos passando por esse momento exatamente agora. Em volta do Sol central da nossa galáxia existe um cinturão de fótons, ou seja, um cinturão de luz, e nós estamos começando a adentrar esse cinturão de luz. Então todo o nosso sistema solar está recebendo mais luz e, consequentemente, isso faz com que a nossa vibração se eleve. Então nós estamos passando por um processo de expansão da consciência e despertar coletivos. E por isso, muitas pessoas que antes nem imaginavam a possibilidade de ter uma alimentação sem carne, estão começando a se interessar por esse assunto. Estão realmente sendo convidadas a despertar para esse novo nível de consciência. E esse despertar está acontecendo de modo geral, não só para a alimentação. As pessoas realmente estão vendo tudo com mais consciência. Mas para que a gente consiga acessar esse campo de consciência mais sutil e elevado, a gente precisa primeiro limpar e desbloquear o nosso corpo físico. E isso a gente faz através da alimentação. A vibração da alimentação atual, que é baseada em produtos de origem animal e também em muitos industrializados e processados, não é mais energeticamente compatível com esse momento em que estamos vivendo. Então, se você está sentindo vontade de cuidar do seu corpo, de mudar a sua alimentação, para viver com mais consciência e propósito, você está recebendo um chamado, um convite do universo para fazer parte da nova era.
E essa nova era em que estamos entrando é a era da autorresponsabilidade e do autoconhecimento. As pessoas não são mais movidas pelo medo. Até então, o que motivava as pessoas a fazerem algo era o medo. As pessoas trabalhavam por medo de não ter dinheiro, de não ter onde morar, de não conseguir se sustentar. As pessoas seguiam um padrão por medo de não se encaixarem, de não se sentirem pertencentes. É claro, muitas pessoas ainda vivem nessa realidade, mas aos poucos estamos todos despertando e esse combustível está mudando. O que nos move nessa nova era, nessa nova fase, é o amor. Nós fazemos o que fazemos por amor, porque faz sentido para nós, porque nós conseguimos identificar que temos um propósito para estar aqui, porque também não estamos mais no campo da individualidade. Nós saímos do campo do ego e do egoísmo e migramos para um campo de coletividade, onde sabemos que as nossas escolhas possuem impacto no coletivo. E nesse campo nós percebemos que viver à base de uma alimentação que sustenta através do sofrimento, da exploração e da destruição do nosso planeta não faz mais sentido. Para descobrirmos o nosso propósito, nos conectarmos com a nossa essência, despertarmos e vivermos a nossa missão, nós não podemos ter limitações físicas tão básicas, mas que impedem com que a gente viva com totalidade, como as doenças e dores e desconfortos que são causadas por uma má alimentação e estilo de vida. Quando nós temos uma doença, nós não conseguimos focar em mais nada, a doença tira todo o nosso foco e nós não conseguimos viver a nossa missão dessa forma. E por isso nós não podemos mais continuar tendo uma alimentação que é o principal motivo para nos deixar doentes. Porque o desafio da humanidade agora é outro. O desafio não é mais a sobrevivência básica como foi por muitas eras. A humanidade já passou por essa fase. O nosso desafio agora é muito maior. O desafio agora é que cada ser humano possa viver a sua missão. E a alimentação dessa nova era não é mais igual à alimentação do passado. Com a alimentação do passado, nós não conseguiríamos passar por essa transição e elevar o nosso nível de consciência. Por muitas vezes na história da humanidade, atos considerados normais em um século foram considerados grandes atrocidades no seguinte. Isso aconteceu com as guerras, com a escravidão, com a queima às bruxas, com a inferioridade das mulheres e agora está acontecendo com a nossa alimentação. A alimentação está mudando e mais cedo ou mais tarde todos vão receber esse chamado para despertar. Mas você que está aqui recebendo esse chamado agora tem uma missão muito especial, que é a missão de ajudar a ancorar essa nova energia no planeta e ser exemplo para a grande multidão que virá depois de nós. Então, se ninguém te falou isso ainda, seja oficialmente bem-vindo à nova era da alimentação saudável. Você faz parte dessa transformação e eu sou muito feliz e grata por ter você nessa jornada.